Bom, quarta-feira, Corinthians e Palmeiras, clássico, decisão aí para as quartas de final da Copa do Brasil. E assim, as polêmicas fora de campo continuam, né? Teve a escolha da arbitragem, que é no caso o Anderson Daronco, né? Que é o árbitro para a partida entre Corinthians e Palmeiras nessa quarta-feira. Mas a tia Leila começou o chororô, tá, galera? Tem uma publicação aqui que saiu a notícia que o Palmeiras se irritou com a escolha de Anderson Daronco para apitar o jogo decisivo contra o Corinthians. Nesta quarta-feira no Allianz Parque, pela volta das oitavas da Copa do Brasil, a avaliação é de que o gaúcho prejudica a dinâmica do jogo e favorece equipes que adotam posturas mais defensivas, tá? No ano passado, o Daronco apitou a volta das oitavas contra o Flamengo, quando o Palmeiras foi eliminado. Na ocasião, o auxiliar João Martins fez duras críticas ao árbitro, afirmando que ele comprometeu o ritmo da partida. O cenário é visto como parecido ao do clássico desta semana, já que o Corinthians venceu a ida por 1-0 e pode segurar o resultado. Bom, cara, a insatisfação da Leila pode ser compreensível? Até pode. Mas eu quero ver a Leila reclamar da última partida. Por que o Palmeiras não reclama do lance polêmico da última partida que favoreceu ao Palmeiras? Aí eles não vão reclamar, né? Então tudo que favorece os caras também é isso. Os caras ficam caladinhos. O que não favorece, os caras vão cobrar, tá? E assim, a verdade é que a Leila tá doidinha para que o Rafael Claus apite esse clássico. Essa é a verdade. O Corinthians, os torcedores e eu como torcedor, eu não concordo com a arbitragem, por exemplo, do Daronco, porque realmente o cara picota muito jogo, para muito jogo, eu não gosto, ele já também prejudicou o Corinthians, mas aí eu fico pensando, Daronco, Rafael Claus, pra mim é farinha tudo no mesmo saco, a arbitragem brasileira hoje é uma vergonha. Peguem um Mundial de Clubes como exemplo pra vocês verem. Cara, o nível da arbitragem que foi o Mundial de Clubes que teve agora, cara, foi sensacional, uma arbitragem muito boa. Só que aí chega aqui no Campeonato Brasileiro e a gente fica vendo coisas horríveis, que nem esse lance aí no último jogo do Palmeiras. Cara, aonde isso foi pênalti? Galera, não existe isso. Isso não é pênalti. Não é. Mas enfim, né? A Leila não vai reclamar disso, né, Leila? Beleza. Galera, vamos seguindo aqui, porque assim, tem algumas questões aqui sobre reforços, tá? No Corinthians. Porque o que acontece, ó, saiu a notícia que o Corinthians estava com interesse nesse lateral direito Ricardo Esgaio, do Sporting de Portugal. Ele foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias, mas o clube não demonstrou entusiasmo com a possível contratação, tá? Além disso, não iniciou tratativas e ainda não definiu se pretende avançar em uma eventual negociação, tá? A notícia do lance. Só que assim, a torcida do Corinthians na internet boicotou muito esse jogador, porque o cara é lá do Sporting de Portugal, é considerado um dos piores laterais que passou pelo Sporting de Portugal, e o Corinthians estava com certo interesse no atleta. Com a pressão da torcida do Corinthians, o Corinthians basicamente deu uma esfriada com o suposto interesse nesse jogador aqui, Ricardo Esgaio, simplesmente um lateral horrível. Então se for para contratar um lateral horrível, deixa os que estão, né? Não vai vir mais um cara para ficar ou no DM do Corinthians, ou ficar igual um Héctor Hernandes aí, que não joga, só esquenta banco, enfim, tá, não dá. Mas o Corinthians também abriu interesse, né? Tem um interesse, isso aqui já é informação do André Hernan, jornalista, que o Corinthians tem interesse no atacante Caio César, atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita, tá? O Timão busca um empréstimo do jogador de 21 anos com divisão salarial. Ou seja, vamos dividir o salarial com o Al Hilal, né? Além do interesse corintiano, clubes de Portugal e França também estão de olho no atacante, tá? Bom, 21 anos, muito jovem, não é titular no Al Hilal, e eu trouxe aqui os números deles aqui só pra vocês verem, ó, 21 anos, pelo Al Hilal, 21 jogos, 14 como titular, tá? 3 gols, 3 assistências, 5 grandes chances criadas, 17 passes decisivos, 35 finalizações, 14 no gol, 36 dribles certos, 101 duelos ganhos, 36 faltas sofridas, 24 desarmes, e a nota no SofaScore é de 7.16. Não é uma avaliação ruim. Acho médio, assim, é um ponta direita, né? Só que aí, quando a gente vai ver aqui, ainda mais a fundo alguns detalhes dele, ó, pontos fortes, alta pressão, e pontos fracos, duelos aéreos, olha só, duelos aéreos e finalização. Ou seja, um dos... galera. Cara, um dos pontos mais fracos seria o essencial, que deveria ser um dos pontos mais fortes desse jogador, e é o mais fraco, que é a questão da ofensividade do ataque. Impressionante. Mas enfim, Corinthians tem um interesse. E aqui, só para dar uma finalizada aqui nesse vídeo e falar também um pouquinho do jogo com o Palmeiras, saiu a notícia que o Ministério Público assistiu à entrevista do presidente do Conselho
do Corinthians, o senhor Romeu Tuma, e advertiu o clube após ele afirmar que não existe um regime interno para regulamentar os gastos dos cartões corporativos da presidência. O órgão recomendou ao Corinthians a imediata implementação de forma efetiva, autônoma e independente de mecanismos internos de controle, integridade, governança, prevenção de risco, além de programas políticas e um código de boa conduta de compliance. Ou seja, o Ministério Público já viu as falcatruas que acontecem no Corinthians, orienta toda essa direção mulamba e suja do Corinthians, e aí eu tô pensando aqui, vocês acham mesmo que esses caras vão querer seguir a orientação do Ministério Público para eles mesmos serem, tipo, descobertos das falcatruas que eles mesmos fazem lá dentro? Vocês acham mesmo? Desculpa, mas tá saindo algumas coisas, né? O André Sanches, por exemplo, gastou dinheiro com... Aqui é a notícia aqui, ó. O Ministério Público do Estado de São Paulo apontou que houve um gasto no cartão corporativo do Corinthians no valor de R$ 2.080 para a compra de um kit Babyliss, aparelho utilizado para criar ondas e cachos nos cabelos. Tem que rir, mas para não chorar, tá? Gasto do senhor André Sanches, né? A galera colocou aqui o André Sanches com cachê nos cabelos. Olha, é o fim, cara. Eu não sei, velho. Tem que rir, cara, para não chorar, tá? São as coisas que acontecem no Corinthians, galera. Cara, é uma loucura atrás da outra. Olha só isso. E o Ministério Público tem que cair em cima mesmo desses caras, porque isso, cara, é uma sacanagem que esses caras fazem com o Corinthians dia após dia. Cara, isso não existe, irmão. Isso não existe. Cachinhos nos cabelos, aonde a gente vai parar? Mano, é surreal. Mas vamos lá, mudar de assunto. Não vou falar dessa política do Corinthians, chega. Dei só uma pincelada aqui do que anda acontecendo, né? Identificou gastos com o Duílio Monteiro Alves. Vai continuar as investigações, vai sair mais descobertos. Fiquem tranquilos que a gente vai ver muita coisa aí. Talvez seja o abrir aí da caixa preta no Corinthians pra trazer à tona esse bando de sanguessugas aí à tona, tá? E sendo investigado. Bom, cara, em relação ao jogo contra o Palmeiras, cara, vai ser muito importante essa vitória. Porque assim, galera, se o Corinthians ganha esse clássico, provavelmente derruba o Abel Ferreira. Tá? O ambiente com o Abel lá parece que não tá muito bem. E se o Corinthians é eliminado, por exemplo, eu acredito que o Dorival Júnior cai, tá? Ficar um pouco insustentável. O Corinthians tem só a Copa do Brasil para disputar ainda esse ano, tá? O Abel ainda tem a Libertadores, enfim, então fica a dúvida se cairia mesmo, mas o negócio para ele também não anda muito bem, tá? Mas pro Dorival, o risco eu acho que seria muito maior acontecer uma queda do Dorival após a eliminação contra o Palmeiras. E assim, cara, vai ser histórico o Corinthians se classificar e passar pelo Palmeiras, por quê? Vai ser a primeira vez em um ano que o Corinthians conseguirá eliminar, e vai conseguir, tá? Eliminar o Palmeiras 2 vezes de 2 campeonatos. O Corinthians só conseguiu fazer isso em Campeonato Paulista, tá? Venceu o Palmeiras uma única vez no ano, conquistando o título. Se o Corinthians hoje, esse ano, conseguir eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, vai ser algo inédito também para a história do clube. 2 eliminações seguidas em um único ano pro Corinthians, tá? O Corinthians quebrou o tabu do Paulistão, então assim, jogadores vão entrar focado. Provavelmente o Dorival vai com o mesmo time anterior do outro, com aquela mesma formação, né? Foi 4-3-1-2, tá? Foi a formação que o Dorival Júnior utilizou na última partida contra o Palmeiras. Os jogadores vão entrar focados. Eu acredito que o Corinthians vai conseguir levar. Se esses jogadores se dedicarem, igual se dedicaram na última partida em casa contra o Palmeiras, galera, a gente consegue levar essa classificação, tá? A gente consegue. Bom, galera, é isso. As repercussões das últimas coisas que aconteceram aí no Corinthians. Eu peço, deixa seu like, se inscreva no canal para você seguir sendo atualizado aqui com todas as informações e notícias do Timão. E eu vou voltar aqui na próxima. Beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!